Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo da Academia da Corrida. Hoje vamos falar sobre fartlek, mas antes disso, não se esqueçam de subscrever o canal caso ainda não tenham subscrito e no final do vídeo deixem o vosso like, principalmente se gostarem, se não gostarem não é necessário. Imaginem que vão a um concerto, só que é daqueles concertos em que o músico, em vez de pegar na pauta e tocar aquela música rígida que está previamente definida, vai completamente improvisar toda a música. Um bocadinho como o jazz, em que há um improviso muito grande. O fartlek é um pouco isso, é nós irmos correr sem termos uma pauta pronta, uma pauta definida sobre como vai ser o treino. Sabemos que vamos correr durante um determinado período, mas não sabemos o que é que vai acontecer. E essa imprevisibilidade torna também o treino um pouco mais interessante e até bastante mais prazeroso do que aquele treino que é sempre rotineiro que é sempre a mesma coisa. Realmente o fartlek tem muitos benefícios. Um deles é a resistência, porque nós vamos correr e, portanto, vamos ter resistência, vamos ganhar essa resistência à corrida, vamos continuar a conseguir correr cada vez mais tempo e isso é um benefício muito grande. O segundo benefício é o aumento da velocidade, porque nós, além de corrermos, vamos incorporando também treinos de velocidade no fartlek e, portanto, também vai aumentar a velocidade. Outra grande vantagem do fartlek é ter uma imensidão de estímulos sobre o organismo que nos vai fazer evoluir, vai nos fazer sair do nosso conforto e é à conta dessa saída do nosso conforto que nós também vamos evoluir, porque se nós estivermos sempre dentro do nosso conforto, também não conseguimos evoluir. Os benefícios do fartlek são um bocado como um buffet. Quando nós vamos almoçar, aquele buffet que tem uma imensidão de coisas que nós podemos comer e assim como o fartlek também vai criar um conjunto de estímulos muito grande no corpo que acaba por ser um treino que é muito diversificado e não é à toa que os quenianos utilizam este método de treinamento até à exaustão. É um dos treinos principais deles porque é muito, muito útil. Então vamos lá saber o que é, como é que se faz o fartlek. O fartlek é nós fazemos o aquecimento. O aquecimento é sempre essencial neste tipo de treinos, que tem alguma componente de velocidade. Fazemos o aquecimento, 10 a 15 minutos de trote leve, fazemos depois 3 ou 4 sprints de 50 metros e estamos prontos para fazer o nosso fartlek. O fartlek funciona assim. Nós começamos a correr, nós definimos à partida que vamos correr durante 1 hora, ou 10 km, ou 5 km, ou 30 minutos. Pronto, definimos o tempo. E a partir daí começamos a improvisar. Essa improvisação pode ser aquilo que nós quisermos. Podemos fazer também uma coisa mais fixa. Por exemplo, nós podemos definir, eu vou correr rápido durante 1 minuto e depois vou correr leve durante 3 minutos. Pronto. E aí temos um fartlek que é uma coisa mais estruturada, mas não é esse o grande objetivo do fartlek. O fartlek é, por exemplo, nós chegarmos a uma estrada e pensarmos assim, sempre que estiver numa reta eu vou acelerar, se estiver numa curva eu vou desacelerar. Pronto. E continua assim, sempre sem saber muito bem o que é que vai acontecer. Ou eu encontro um banco de jardim, cada banco de jardim eu mudo a velocidade, que é para aumentar, depois para diminuir. Ou encontro um semáforo, também vou mudar a velocidade. E é muito interessante este tipo de treino porque nos obriga a estar constantemente a aumentar e a reduzir a velocidade e a adaptarmos a essa nova velocidade que nos vai ajudar imenso quando nós quer ganhando aquilo que já disse há pouco, resistência, velocidade, quer em termos psicológicos, até imaginemos que nós estamos numa prova e que estamos quase a quebrar, estamos muito mal, não é? Quase. E
o que é que podemos fazer? Podemos, em vez de manter o ritmo e tentar ver se dá para chegar ao fim, podemos reduzir um bocadinho o ritmo para tentar que o corpo se vá habituando e consiga recuperar. Se nós fizermos este tipo de treino do fartlek, nós, quando chegarmos à prova, já estamos habituados, de certa forma, a ir alterando os ritmos a que corremos. E, portanto, não só conseguimos ganhar grande capacidade física com este tipo de treinos, como também nos ajuda depois nas provas, naqueles momentos em que nós necessitamos de acelerar para passar outro corredor e depois vamos mantendo um bocadinho o ritmo à espera de ver o que é que a prova vai dar. Portanto, é extremamente interessante. Portanto, o conceito é o improviso, é nós não sabermos o que é que vai acontecer, e é essa imprevisibilidade que torna o treino mais interessante. Agora perguntam vocês, qual é que é a diferença entre o fartlek e o treino intervalado dito tradicional? Pronto, a grande diferença é que no treino intervalado, eles são primos, faz tudo parte do treino intervalado, não é? Mas um é mais fixo. Nós no treino intervalado tradicional, nós sabemos qual é que é a distância, qual é que é o ritmo a que devemos correr, qual é o tempo de descanso, sabemos tudo, sabemos quantas séries vamos fazer, sabemos tudo. No treino de fartlek, o objetivo é mesmo improvisar e habituar o corpo a estar em constante mudança, sempre com estímulos novos. Vão ver, experimentem, porque é um treino que vos vai dar um gozo muito grande a fazer. Outra alternativa que podem usar, e esta é muito gira, que é correr com outro colega que tenha mais ou menos a nossa condição física, porque se ele for muito mais rápido ou se for muito mais lento, depois poderá haver problemas, que é, os dois estão a correr ao mesmo tempo, ao lado um do outro, e é dada a liderança do ritmo da prova, intercalando um depois do outro. Há um que define qual é que é o ritmo durante 30 segundos, ou 1 minuto, ou seja o que for, o que vocês definirem, e começam a correr rápido, e então há um que vai a definir o ritmo e o outro tenta acompanhá-lo. Depois voltam àquele ritmo normal, depois é o seguinte que vai fazer exatamente a mesma coisa. Isso é muito interessante, porque há aqui um aspecto competitivo que também torna o treino engraçado e sempre diferente, e até habitua o corredor a tentar ultrapassar, a tentar manter o ritmo do corredor que vai numa prova, por exemplo, que vai tentar fugir de nós, então nós vamos tentando acompanhar, ou então tentamos ultrapassar. Portanto, isto é uma coisa que pode ser muito utilizada a nível das provas. Agora, a última dica. A última dica é: tentem, durante a parte rápida, não fazer quase como um treino de tiros, aqueles assim, dar o máximo de velocidade, porque o que vai acontecer é que depois desse coisa vão ficar parados, agarrados às pernas, quase sem conseguirem correr. O objetivo não é esse. O objetivo é uma corrida contínua, ou seja, não há paragem, há mudanças de ritmo. Quando se acelera, tenta-se dar um ritmo um bocadinho mais elevado do que é o normal, mas não dando o máximo. Quando se desacelera, é um ritmo que é mais baixo do que o normal, um bocadinho mais baixo, mas também não é aquele trote leve, quase parado. Portanto, há ali um intercalar de velocidades que é assim que deve ser feito. E hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se já fizeram fartlek, deixem nos comentários como é que correu, como é que estão a fazer, se fazem a versão fixa, ou seja, em que se define logo quase é que é o período de corrida e o período de descanso, ou se fazem de uma forma espontânea. E conforme forem experimentando, também vão aos comentários e também coloquem e expliquem quais é que foram aquilo que gostaram mais, aquilo que tiveram mais dificuldade.
e porque é com este tipo de comentários que também que nós vamos evoluindo e cada um vai aprendendo com o que o outro sente. Pronto. Esperamos que tenham gostado. Subscrevam o canal caso ainda não tenham subscrito. O vosso like, né? Porque este vídeo é fantástico. Este é muito bom. Este merece todos os likes. E partilhem com os vossos amigos até para experimentarem fazer uma sessão de fartlek com eles. Isso aí vai ser muito interessante. Até à próxima.